Olá, 2001, tudo bem? Espero que as férias tenham sido boas e que vocês tenham voltado com a corda toda para o segundo semestre, tá bom? Então vamos lá. Saudade de vocês, tá pessoalmente, né, gente? Tá muito difícil. Será que isso acaba esse ano ainda? Então vamos falar um pouquinho sobre renascentista artístico, tá bom? Renascentismo artístico. Vamos falar sobre os artistas Moros, Erasmus e Montagnier. Bom, então assim, o renascimento artístico, ele deu um boom na cultura quando ele começou, né? Que ele parou com aquela história de religiosidade, que só pintar religiosidade, ele começou a falar mais sobre o corpo humano, sobre o homem em si. Né? Então é isso que nós vamos continuar vendo nessa aula. Lembrando que hoje, dia 12 de agosto de 2020, as páginas do nosso livro, páginas 14 e página 15. Vamos lá, na página do livro de vocês está escrito assim, ó, Renascimento Artístico. O Renascimento foi um movimento inspirado na cultura greco-romana e alguns estudiosos não dissociam o humanismo com o Renascimento. Pelo contrário, tá, gente? Eles combinam os dois, tá? Humanismo e renascentista. Os artistas renascentistas agregaram vários elementos da ciência empírica que se insinuava no século XV e consolidava nos séculos seguintes. Uma dessas inovações foi a valorização do corpo humano, que passou a ser retratado com a perfeição de esculturas gregas, valorizando-se a beleza, a harmonia e as formas. E essa inovação se alinhava com as outras esferas do conhecimento no objetivo de trazer o ser humano para o foco da realidade política, filosófica e cultural. Os temas religiosos, contudo, não desapareceram. Como inspiração, a igreja perderia, né, muito da sua influência, mas se mantinha como instituição influente nas questões sociais e na política. Os artistas passaram a retratar os personagens religiosos com base na realidade humana, não mais com um contexto místico sagrado. Se vocês lembrarem, nós falamos lá sobre a época da Grécia, né, da Grécia Antiga, em que as pessoas ligavam muito aos mitos, aos deuses do Olimpo, deus do sol, deus da agricultura. Então, com o renascentismo, aquilo ali, essa história de deuses, né, de falar muito sobre Deus, de religiosidade, parou um pouco. E eles começaram a focar sobre o ser humano, sobre o corpo humano. Então, as esculturas, as pinturas, né, as poesias começaram a falar mais sobre o homem, sobre o corpo humano, tá bom? Então, olha essa figura aí. Se vocês começarem a olhar essa figura, ela fala sobre uma ilha utópica, tá bom? Que significa que é um lugar imaginário. Tá? Vamos ler um pouquinho o que está escrito no nosso livro. Nos renascentistas, eles implementam, entre outras ações, as reformas do ensino das universidades europeias. Então, começam a mudar os ensinos, tá bom? Privilegiando disciplina como filosofia, história, poesia e introduzindo métodos críticos de leitura na interpretação de obras da antiguidade. Não significa que eles abandonaram as obras da antiguidade, tá bom? Mas eles começaram a questionar, a botar à prova, né? Se aquilo ali era verdade ou não, quais são os fatos científicos que me levam a crer que aquilo ali era verdade ou não. Então, com a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, que revolucionou o acesso à informação, veio ao encontro dos propósitos humanistas, pois favorecer o contato dos leitores com as ideias de seus autores humanistas, ainda que esse acesso estivesse restrito a poucas pessoas letradas. Lembrando que essas pessoas letradas na qual aí se fala são pessoas com posses, porque pobre não tinha como pagar uma escola ou uma universidade para aprender a ler, para poder aprender outras coisas, ok? Então essa imagem que fala aí, olha, a representação antiga da ilha utópica, né, utopia, lugar de imaginário criado pelo escritor e filósofo Thomas Mouros. Então, essa sua obra foi em 1516 e a palavra utopia significa o quê? Lugar inexistente. Então, a gente fala, pô, essa pessoa é utópica, quer dizer, ela não é desse mundo, ela não está vivenciando.
Poxa, que utopia é essa que você está imaginando? É como como se a gente estivesse entrando num livro e vivendo aquela história, né? Vivenciando aquela história. Quando a gente entra num filme, quando quase começa a assistir um filme e a gente se sente parte do filme. Agora com essa onda de 3D, 4D, que você coloca aquele óculos e parece que você está num lugar, né? Nada mais é do que um mundo de utopia. Ok? Então vamos lá. Teve o Renascimento no século XI, né? Ele passou a chamar de Renascimento Comercial. Né? Quando teve a transformação, quando as culturas sociais e urbanas elas foram se interligando. Foi um pouco lento, tá? Mas o processo de transformação cultural começou também no século XIII. Ocorreu algumas alterações, teve uma sensibilidade mais artística, né? Começaram a revalorizar a cultura, a antiguidade clássica, né? Da Grécia, da Roma. E veio o renascimento cultural e artístico no século XVI, que aconteceu principalmente nas cidades italianas. E posteriormente, o movimento alcançou várias partes do continente europeu. O renascentismo ele modificou as formas das artes, tá? Na Idade Média, valorizavam muitas obras religiosas, né? Lembra dos Templários, né? Nessa época aí, então valorizavam muito as obras religiosas, geralmente abordadas em um plano reto. Nas pinturas, esculturas, mas com os artistas renascentistas, eles baseavam a observação do mundo no princípio matemático, né, racional. Então tinha que ter harmonia, equilíbrio, perspectiva, tinha que ter alguma coisa a mais, né? Então os principais artistas renascentistas italianos foram Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio, tá? Leonardo da Vinci não foi somente um representante das artes plásticas, né? Ele não foi só um pintor e um escultor, mas também ele estudou música, arquitetura, engenharia. Ele foi um inventor e um filósofo. Tirar farinha pelo meu sangue, né? Filósofo. Então, as suas obras de arte baseavam-se nas pinturas científicas a partir de minuciosas observações da natureza. Então, essa abordagem científica está presente nas obras como A Última Ceia, né, que é a Santa Ceia, ou a Gioconda, ou que a gente fala Mona Lisa. Considerado o maior escultor renascentista, o italiano Michelangelo praticou também uma pintura arquitetônica, né? Então, por dentro das igrejas, eles começaram a colocar muito temas religiosos, temas bíblicos, né? Desde Gênesis ao juízo final, tá? Então, tem uma pintura dele muito famosa chamada Capela Sistina. Se vocês quiserem procurar, pesquisar, é show. E o outro artista renascentista que ficou bastante conhecido na história, como nós estamos estudando, Rafael de Sanzio. Suas obras se destacaram pela pintura de diversas Madonas. Madonas são mulheres, né? Então, essas pinturas, uma das pinturas principais representava a Mãe de Jesus. E quase todas as suas obras decoram as salas do Vaticano. Por quê? Porque as suas pinturas eram muito ligadas à religiosidade, tá? Então, na arquitetura tem o Felipe de Bruxelles. As suas principais obras foram o projeto da cúpula da Catedral de Santa Maria de Del Fiore e o Palácio de Pitti, ambos em Florença. Outro grande renascentista foi o italiano Donato Bramante. E a sua principal realização arquitetônica foi o plano para a reconstrução da Catedral de São Pedro no Vaticano. Nesse projeto, Bramante concebeu um edifício planta, né, no formato de uma cruz. Você imagina fazer um edifício no formato de uma cruz? Pois é, ele conseguiu. E com a morte do arquiteto, as obras tiveram uma modificação do plano inicial. Eles começaram a mudar um pouquinho